Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Salgado Martins, eu sou dono do Salgado Martins Advogados e Europa Online, e eu vou falar rapidamente sobre mim e sobre algumas questões que nós executamos no escritório, né? E a forma pela qual nós trabalhamos. Eu sou advogado desde 1999, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, pós-graduado em 2001 pela Emerge. Eu fui professor da UFRJ, da UERJ, tenho 20 anos de atividade na área contencioso e consultiva e 12 anos trabalhando já com nacionalidade portuguesa e regularização de registro civil português. Hoje eu sou advogado português também, inscrito na Ordem dos Advogados de Lisboa. Nós trabalhamos tanto com nacionalidade portuguesa como com outras nacionalidades, espanhola, italiana. Então, num primeiro momento, nós precisamos saber o que o cliente precisa e fazermos algumas perguntas básicas para poder identificar o que há de necessidade a fazer e o que ele efetivamente precisa para nós podermos executar o serviço direto na Europa. O principal, e alguém que queira pleitear a nacionalidade, seja portuguesa, italiana, espanhola, precisa, é a certidão do nacional ascendente. Então, é italiana, preciso da certidão italiana do meu ascendente. Se é portuguesa, eu preciso da certidão de nascimento do meu ascendente também, português. E daí a gente vai colocar, vamos tirar a nacionalidade portuguesa como a básica, que é uma das mais procuradas. Nós temos o nome, né, a necessidade de ter como informação o nome, a filiação do português, a data e local de nascimento, com a freguesia. Porque muitas das vezes os registros, os assentos de nascimento, tá? Eles eram feitos em paróquias. Então nós precisamos saber qual é a freguesia para poder localizar aonde que se encontra o registro do português. Muitas das vezes nós colocamos como uma base de 100 anos. Até 100 anos nós conseguimos resolver essa questão diretamente com a Conservatória de Registros Centrais. Antes de 100 anos, normalmente ele se encontra arquivado em outro distrito ou em algum arquivo de alguma universidade. Além disso, nós temos que analisar o que nós precisamos para executar o serviço respectivo de nacionalidade. Além da certidão de nascimento do nacional, nós precisamos comprovar a nossa ligação com aquele ascendente. Então, automaticamente, todas as certidões naquela linha de ascendência nós vamos precisar apresentar. Certo? Uma das questões que acontece muito muitas das vezes não está transcrito o casamento, por exemplo. Então, se não está transcrito o casamento, a Conservatória de Registros Centrais vai colocar em exigência essa respectiva transcrição, certo? Então, para evitar isso, nós já fazemos a transcrição antes de pedir a nacionalidade para o descendente. Então, tem que regularizar o registro civil do português. O português sai de Portugal, vem para o Brasil. Automaticamente, ele tem registrado aqui no Brasil, como ele casou, por exemplo, um registro lá ali de casamento, e ele tem em Portugal o registro dele, registro civil português. Esse casamento, o que ocorreu aqui no Brasil, ele tem que ser levado a registro, a verbação ou transcrição, como se chama, em Portugal. Então esse é um primeiro momento, e isso vai se analisar porque a certidão dos descendentes vai constar que o indivíduo era casado. Então, se em Portugal ele está como solteiro, mas na certidão do descendente, pelo qual vai se pleitear a nacionalidade, ele estiver como casado, o conservador ou o assistente dele vai exigir a transcrição do casamento. Então, num primeiro momento, é fundamental a regularização do registro civil. Vamos lá, o indivíduo casou, mas se ele se divorciou também, automaticamente eu tenho que averbar o divórcio. Só que o divórcio, ele demanda uma sentença judicial ou uma escritura pública de divórcio. Então, para que ela tenha validade
em Portugal ou qualquer outro país, qualquer sentença, para ter validade em outro país, ela tem que ser homologada pela justiça daquele respectivo país. Então, o indivíduo se divorciou no Brasil e ele tem uma sentença de divórcio no Brasil. Então, eu preciso levar essa documentação desse processo para Portugal, para o Tribunal de Lisboa, o Tribunal do Porto, né? E fazer uma ação de confirmação e reconhecimento de sentença estrangeira. Então, passado, levando toda a documentação que nós sabemos que é a documentação exigida pelo Judiciário português e pelo Ministério Público, automaticamente nós temos a conclusão da homologação de divórcio. Quando a conclusão da homologação de divórcio, o próprio tribunal determina a conservatória seja averbado esse divórcio e automaticamente fica regularizado o registro civil do português, podendo então os descendentes pleitearem a nacionalidade.